Olá, seja muito bem-vindo à nossa jornada pelo Apocalipse. Eu sou a Patrícia e hoje vamos estudar o capítulo 19, um dos momentos mais emocionantes de todo o livro do Apocalipse, a segunda vinda de Jesus. Esse é o grande clímax da história, o momento em que Cristo retornará como rei para reinar sobre a terra. Para quem passou pela tribulação, será o tão esperado resgate. Mas esse retorno não acontecerá de uma vez só. Será um processo com várias etapas ao longo de alguns dias ou semanas. Enquanto o anticristo, que será a própria manifestação de Satanás, perdeu tudo e está escondido com o que resta do seu exército ao norte de Israel, como vimos no episódio anterior, a Bíblia nos mostra que o céu estará se preparando para a volta gloriosa de Jesus. Vamos ler Apocalipse 19, versículos de 1 a 5. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz, conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. O capítulo inicia novamente com a expressão grega metahotihotos, uma frase em grego que implica uma sequência de causa e efeito, indicando que os eventos dos capítulos 17 e 18 e esses eventos do capítulo 19 no céu estão interligados. O julgamento da 7ª taça, descrito nos capítulos 16 a 18, desencadeou uma série de vários eventos que antecederão a segunda vinda do Senhor. A última taça possibilitou ao anticristo mover suas tropas da Babilônia para o norte de Israel, que seria então o estágio 1. E o estágio 2 foi o que resultou na destruição da Babilônia, a grande prostituta, por um ataque de forças rebeldes. E agora, com a destruição da Babilônia, o caminho ficou aberto para o retorno de Cristo, pois a oposição ao seu reino está desaparecendo. A preparação para o retorno de Cristo começa na abertura do capítulo 19, com a cena do casamento do Cordeiro, ou em outras versões, as bodas do Cordeiro. E é uma cena poderosa. O céu inteiro está adorando a Deus com alegria porque chegou o momento tão aguardado, o julgamento final do mal e o início do reino de Cristo. A adoração ali no céu não é apenas uma emoção, mas atitude, ações. As pessoas se curvam, proclamam, louvam. Isso nos ensina que adorar é mais do que um sentimento, é uma expressão com nossas palavras, músicas, atitudes e posturas. Os anciãos e os 4 seres viventes se prostram e adoram, e todos os servos também o fazem, os grandes e os pequenos. E quem são esses que estão louvando? Os servos de Deus. Isso inclui todos os salvos, a igreja. Quais são, então, os preparativos para o retorno de Cristo? Em Apocalipse 19, de 6 a 10, nós lemos: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus.
Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. No reino celestial, uma declaração, então, é feita por uma grande multidão, um número incontável, de que Cristo reina. E esta multidão torna-se o foco dos próximos versículos do capítulo 19. O primeiro grupo destacado dentro da multidão é a noiva, que se preparou para o Cordeiro. A noiva de Cristo é uma referência no Novo Testamento aos santos da Igreja, aqueles que são batizados, selados no Espírito pela fé que têm em Jesus Cristo. E como lemos em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27 e o 32. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Paulo compara o relacionamento da Igreja com Cristo ao de uma noiva com seu marido. Ele define o termo Igreja como todos aqueles que possuem a habitação do Espírito Santo. E os únicos com essa distinção são os santos cristãos que viveram entre o Pentecostes e a ressurreição, ou o arrebatamento da Igreja. Com certeza, há santos que viveram antes da Igreja e há santos que viverão depois, durante a tribulação. Mas apenas aqueles que se enquadram nesse período especial são os chamados de noiva de Cristo na Bíblia. E o Senhor escolheu chamar sua igreja de noiva e a si mesmo de noivo para ilustrar este relacionamento com Ele e os eventos que estão para acontecer. Uma metáfora de um casamento que nos leva a refletir sobre o processo que Ele usa para nos trazer a Ele e preparar o mundo para o nosso retorno. Em Apocalipse 19, vemos a festa de casamento na casa do noivo, no céu, na morada do Pai. Este é o momento que Jesus disse aos seus discípulos que aconteceria enquanto Ele ainda estava com eles, como lemos em Mateus, capítulo 26, 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então Jesus, durante a sua última refeição com seus discípulos, pausou aquela refeição antes de tomar a última taça de vinho e disse que esta taça final ele a tomará no reino. E esta celebração terá início com as bodas do Cordeiro. E em Apocalipse 19:8, João ouve que a noiva, ou a igreja, está preparada para o casamento. A noiva recebeu linho fino, brilhante e puro para vestir, que representa os atos de justiça dos santos. Como já falamos em um dos episódios aqui da nossa jornada, o linho simboliza nossas obras, ações e atitudes aqui na terra. A igreja estará se preparando para descer à terra e receber a sua herança e as recompensas por seu serviço no reino. E observe que o linho representa apenas as obras que são justas. Ao longo da nossa caminhada com Cristo, realizamos muitas obras para Jesus, mas nem todas são justas. Algumas dessas obras são feitas com motivações egoístas ou insinceras, ou não são frutos realmente da direção do Espírito Santo. E estas são obras ruins porque não são feitas por Jesus ou para Ele. São simplesmente feitas por interesse próprio. E essas não receberão a recompensa. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o primeiro grupo mencionado na sala do trono são aqueles que fazem parte da noiva ou a igreja. Mas todo casamento tem um grupo de convidados para compartilhar este momento e celebrar com a noiva e o noivo. E também haverá convidados neste casamento no céu. No versículo 9, João nos fala que aqueles que têm o privilégio de testemunhar esse momento do casamento no céu serão bem-aventurados por essa oportunidade. Mas quem estará presente no céu para assistir esse momento? A noiva não é a convidada para o próprio casamento, então este grupo são santos que não fazem parte da igreja, os santos do Antigo Testamento e os santos, os cristãos que se converteram durante a tribulação e morreram. Todo cristão ou crente, desde Abel até João Batista, e todos os que morreram durante a tribulação estarão no céu neste momento. Eles estarão lá sem seus corpos glorificados, aguardando a oportunidade para receber os novos corpos. Enquanto isso, eles observam as bodas do Cordeiro. E quando João viu tudo isso, ficou tão maravilhado que tentou adorar o anjo que estava lhe mostrando todas as coisas. E então ele é lembrado: somente Deus é digno de adoração. Como o anjo disse, adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Imagino que este ser celestial ou o anjo que estava com João possa ter falado para ele: Ei, João, levante-se. Eu sei o que aconteceu com o último anjo que quis receber adoração e ele não terminou bem. Mas, imaginação à parte, o anjo disse a João que ele é apenas um servo de Deus e dos cristãos. Essa parte nos ensina algo muito precioso. Não devemos idolatrar o mensageiro, mas sim aquele que é o autor da mensagem. Assim como nós não agradecemos o cano por nos dar a água, mas sim pela água que nos sacia. Toda glória é a Deus. E até aqui vimos o céu em festa, celebrando as bodas do Cordeiro. A igreja, vestida de linho fino, que são as boas obras dos santos, está pronta para o seu noivo, Jesus. Mas agora a cena muda. A celebração dá lugar à ação. O rei está voltando. E neste ponto do Apocalipse 19, versículo 11, Jesus começa a descrever o retorno do Senhor Jesus à terra. Mas ainda não vamos avançar com João. Temos alguns eventos na terra que ainda ficaram em aberto e precisamos saber como esses eventos se concluem antes de voltarmos ao capítulo 19. Na terra, já vimos que neste momento o mundo estará um caos. O reino de Satanás foi destruído, mas o anticristo ainda estará governando e perseguindo os judeus restantes em Jerusalém. Seu exército está em movimento para o sul, para tomar a única cidade ainda que resta na terra. Então a grande guerra de Deus está prestes a acontecer. A guerra que chamamos de Armagedon. Já vimos as fases 1 e 2 desta batalha, que foi o movimento das forças do anticristo de leste para oeste, da Babilônia para o vale de Jezreel. Esse movimento foi desencadeado pelo Senhor ao secar o rio Eufrates. A fase 2 foi a invasão dos exércitos dos reis do norte, que destruíram a Babilônia e tomaram o controle da sede do anticristo. Agora começa a fase 3 da guerra, que será a próxima parte do nosso estudo. E esta fase envolve 3 locais diferentes no Oriente Médio: Jerusalém, o Monte das Oliveiras e Bótsra, na Jordânia. Vamos começar com uma visão geral de Daniel. Daniel capítulo 11, 36 a 39. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar, adorará um Deus das fortalezas,
um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. Já vimos aqui na nossa jornada que o anticristo dominará o mundo e assumirá o controle com o poder de Satanás. E aí então lemos em Daniel 11, versículos 40 e 41. E no tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate e o reino do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. No versículo 40, Daniel nos diz que no tempo do fim, ou seja, no fim dos 7 anos, 2 dos 7 reis agirão contra o anticristo. Os reis do sul e do norte atacarão as tropas do anticristo. E esses são os 2 reis que virão contra a Babilônia, como vimos no estudo do capítulo 18. E enquanto esse ataque acontece, o versículo 40 diz que o anticristo estará entrando em Jerusalém. No versículo 41, o anticristo entrará em Israel, ao chamá-la de terra magnífica ou gloriosa, que para um judeu significa apenas um lugar, Jerusalém. E lemos que 3 regiões serão poupadas do seu ataque: Edom, Moabe e Amon. Esses são nomes antigos para a mesma região que hoje corresponde à Jordânia, uma faixa de terra a leste do rio Jordão que também inclui Bosra. E o profeta Jeremias nos fala que o anticristo atacará Bosra no final. Jeremias capítulo 49, de 13 a 16. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bosra ficará em ruínas e desolada. Ela se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Ouvi uma mensagem da parte do Senhor. Um mensageiro foi mandado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom. Preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas. Ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. O que resta então dos exércitos do anticristo estará localizado em grande parte em 2 lugares. No vale de Jezreel, no norte de Israel, pronto para atacar Jerusalém. Mas ainda haverá outros espalhados pelas ruínas da Babilônia, que assistiram à destruição da cidade de longe, como descrito no capítulo 18. Então Jeremias, no versículo 14, diz que o anticristo enviará um mensageiro às nações que estarão na região da Babilônia e instruirá as suas tropas a atacar os judeus que estarão em Bosra. Mas Deus preparou um lugar para esses judeus cristãos no sul da Jordânia atual, em uma região de cânions rochosos que não pode ser facilmente invadida. Bosra ou Petra, em hebraico, significa redil de ovelhas, porque ali os judeus serão protegidos como ovelhas num aprisco. E no final da tribulação, o anticristo tentará novamente destruir os judeus escondidos ali. E quando ele fizer, Jeremias diz que as forças do anticristo ali serão destruídas, como lemos em Jeremias 49, 21 e 22. Ao som da sua queda, a terra tremerá. O grito deles ressoará até o Mar Vermelho. Vejam, uma águia subindo e planando estende as asas sobre Bosra. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher dando à luz. Deus mesmo descerá como uma águia poderosa e destruirá os exércitos ali reunidos. E quando o povo clamar por socorro, Deus responderá. Enquanto Bosra será defendida sobrenaturalmente por Deus, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, estará sob cerco. O anticristo quer tomar esta cidade santa e exterminar o último grupo de judeus fiéis.
E isso nos leva de volta a Daniel capítulo 11, versículo 42 a 45. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países, o Egito não escapará, pois ele terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão, mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado e irado. Partirá para destruir e aniquilar a muitos. Armará suas tendas reais entre os mares no belo Monte Santo. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Lemos aqui que esses relatos do leste e do norte perturbarão o anticristo, e enquanto ele ainda estiver cercando ao norte a terra de Israel, ouvirá sobre a derrota da Babilônia, que o encherá de grande ira e o levará a aniquilar muitos. E no versículo 45, Daniel diz que essa notícia também o levará a mover as suas tropas do vale de Jezreel para o vale oeste de Jerusalém, e ele posicionará o seu acampamento entre dois lugares conhecidos, na região de Shefelá, as colinas do lado oeste do país. Ao lado leste está o belo Monte Santo, uma referência ao Monte Sião, onde está localizado o templo. A oeste tem os mares, e o único mar que toca Israel é o mar Mediterrâneo. No versículo 45, Daniel diz que o anticristo chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Assim, o envio das forças do anticristo para Bósra e Jerusalém é o que nós chamamos do estágio 3 da Guerra do Armagedon. Esta terceira área de ação na segunda vinda de Cristo será no Monte das Oliveiras, mas deixaremos essa cena para mais adiante. Os profetas do Antigo Testamento nos dão mais detalhes sobre o ataque a Jerusalém. Vamos observar então alguns textos, começando com Joel, que nos diz que esse ataque é centralizado em Jerusalém, no Vale de Josafá. Joel capítulo 3, versículos de 9 a 12. Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças, diga ao fraco, sou um guerreiro. Venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Então Joel diz que os guerreiros virão contra a cidade, tendo transformado ferramentas agrícolas em armas improvisadas. Chegarão ao vale de Josafá, que é outro nome para o vale do Cedron, do lado leste da cidade. Isaías também nos dá mais detalhes sobre esse ataque, no capítulo 29, de 1 a 7. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou, acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. E num momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído com tufão de vento e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza e a puserem em aperto. Nesta passagem, Isaías descreve o lugar sob ataque como Ariel, que é outro nome hebraico para a cidade de Jerusalém. Temos essa confirmação porque Isaías diz que é a cidade onde Davi acampou. A palavra Ariel significa literalmente altar ou lugar de sacrifício. E durante o cerco do anticristo, os habitantes da cidade estarão fracos e com medo, mas algo mudará. A humilhação levará à oração
e Deus responderá com fogo do céu. No versículo 4, a nação se curvará, falando desde a terra, ou seja, com o rosto no chão, uma postura de humildade e adoração, de uma busca sincera a Deus. E estudaremos esse momento de busca a Deus mais adiante. Enquanto isso, os inimigos de Israel serão abatidos num instante, repentinamente, como resultado das orações de Israel. E Miqueias nos diz no capítulo 4, versículos 9, 11 a 12. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? Agora muitas nações se reuniram contra você, dizendo que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes a serem batidos na eira. Aqui, o profeta diz que muitas nações contra Israel se alegrarão pela oportunidade de atacar a cidade. Mas elas não sabem que o Senhor as colocou nesta situação, uma armadilha que está prestes a ser acionada contra elas. Elas não compreendem o propósito do Senhor, que é destruir todas as forças do anticristo. E por fim, Zacarias nos mostra que esse plano de permitir o ataque a Jerusalém e causar sofrimento também serve ao propósito de Deus, quebrar o orgulho e levar Israel à salvação. Zacarias capítulo 13, versículos de 7 a 9. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e ataque e aquele que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. E voltarei a minha mão para os pequeninos em toda a terra, diz o Senhor. 2/3 delas serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei essa 1/3 parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão meu nome, e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. No versículo 7, o profeta Zacarias refere-se ao Senhor Jesus como pastor e meu companheiro. O pastor será ferido em seu tempo e Israel será disperso, uma referência à primeira vinda do Senhor. Após a morte de Jesus, os judeus foram dispersos no ano 70 como penalidade por rejeitarem o Messias. E no versículo 8, Zacarias diz que 2 partes da terra serão cortadas e perecerão, mas os judeus que estiverem na cidade de Jerusalém sobreviverão. Esse grupo será colocado numa fornalha de provação para ser refinado, levando-os a clamarem ao Senhor. E Deus os responderá, diz Zacarias. Vamos ler então o capítulo 12, versículos de 1 a 9. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha, e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo. Eles destruirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém.
O mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. E naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O profeta, então, descreve como o Senhor defenderá sobrenaturalmente a cidade durante este cerco do anticristo, de modo que ele não conseguirá tomá-la. Os cavalos serão atingidos com perplexidade e cegueira, e os cavaleiros com loucura. E no versículo 5, o povo da cidade reconhecerá que é o Senhor Altíssimo quem está os defendendo. No versículo 7, aqueles que habitam em tendas refere-se aos judeus que estiverem acampados fora dos muros de Jerusalém, que estiverem fora da cidade, mas eles também serão defendidos por Deus. Judá é uma referência à região maior, onde Jerusalém está localizada. Então o Senhor defenderá não apenas a cidade, mas toda a região de Judá. No versículo 8, vemos que o Senhor fortalecerá o povo para a batalha, de modo que até o mais fraco será como Davi diante de Golias. Esse momento é retratado também de uma forma muito vívida na história de Israel, na narrativa do rei Ezequias, no capítulo 37 de Isaías e em 2 Reis capítulo 19, quando nós lemos sobre o cerco da Assíria contra Jerusalém. A Assíria, que foi enviada por Deus para destruir o reino do norte como punição por seus pecados de idolatria, tornou-se orgulhosa e achou que também tinha o direito de conquistar o reino do sul, Judá. Mas Deus não havia entregado Judá nas mãos da Assíria. Mas o rei da Assíria foi ganancioso e decidiu atacar o reino do sul mesmo assim, acampando ao redor de Jerusalém, sitiando a cidade e tentando derrotá-la. Eles tinham um exército muito grande e parecia que a vitória era certa. E em certo momento, o comandante do exército assírio enviou uma carta ao rei Ezequias, exigindo rendição ou a destruição total. O povo estava desanimado e certos da derrota, mas naquele momento o rei Ezequias pega a carta do comandante assírio e vai até o templo e estende a carta diante do Senhor e ora. E em 2 Reis 19 e 20, nós lemos a oração que Ezequias fez. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Então o Senhor diz ao comandante do exército assírio, em 2 Reis, capítulo 19, versículos 28 a 35. Por causa do seu furor contra mim e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca. E farei você voltar pelo caminho por onde veio. E isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no 2º ano o que daí proceder. Mas no 3º ano semeie e colham, plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes, tornarão a lançar raízes e a dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Essa história é uma representação do que acontecerá no tempo da tribulação
com Jerusalém e o anticristo. Também simboliza a maneira como a nação será salva pelo Senhor no final. Israel sentirá a pressão da batalha e, temendo por suas vidas, finalmente se voltará para o Senhor como nação. No passado, quando eles se curvaram diante de Deus e clamaram por socorro, o Senhor os resgatou entrando no acampamento assírio como anjo do Senhor e destruiu aquele exército. E para concluirmos o episódio de hoje, gostaria de lembrar que estes estudos são apresentados a partir de uma perspectiva pré-tribulacionista, ou seja, com base na interpretação de que a igreja será arrebatada antes dos 7 anos finais da grande tribulação. Mas é importante reconhecer que há outras interpretações dentro do cristianismo. Alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá no meio dos 7 anos, enquanto outros creem que será o final deste período. Existem muitas interpretações sobre esse tema. E o meu objetivo aqui não é afirmar uma única interpretação como absoluta, mas apresentar a vocês algumas destas visões como forma de nos desafiar a ler, estudar, meditar e orar com mais profundidade sobre este assunto. E, acima de tudo, estar preparado para a vinda de Jesus nosso Senhor, seja ela quando for. Independentemente da linha de interpretação que você segue, volto ao que está escrito em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Para reforçar, Deus não abandonou Israel e também não abandona você e a mim. Quando tudo parece perdido, é na oração sincera ao Deus verdadeiro que a resposta chega. A verdade é uma só. Jesus está voltando e ele vem como rei, juiz e salvador. Que nós estejamos prontos. No próximo episódio, veremos o desfecho final desta guerra, o momento em que Jesus pisará no Monte das Oliveiras e estabelecerá seu reino de paz na terra. E você, já está preparado para a volta de Jesus? Um grande abraço e até o próximo episódio.